Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aí a nossa aula sobre fatores e elementos do clima. Aproveita, vai lá, dá um curtir, dá um joinha no vídeo lá, acompanhe o nosso canal aí, se inscreva, tá? Ajude o professor aí a divulgar aí o conhecimento geográfico com qualidade para te ajudar aí nos seus estudos remotos, para te ajudar quando você for prestar um vestibular, para te ajudar no Enem, para te ajudar ali num possível que você faça aí um possível concurso público, enfim, para te ensinar geografia. Então vamos lá, pessoal. Como as correntes marítimas influenciam o clima, tá? Ó, vermelhinho aqui no mapa são correntes quentes, tá? E azulzinho, correntes frias. Vamos lá. Apresentam condições específicas de temperatura influenciando diretamente um clima. Em regiões em que o mar é mais quente, por exemplo, a evaporação aumenta e eleva a umidade, que se dispersa para outras regiões. Ou seja, quando a influência da corrente marítima quente, nós vamos ter uma maior possibilidade de precipitação, maior possibilidade de chuva, porque aquela água ela já vem carregada de calor, né? Então ela vai ter uma evaporação maior e, consequentemente, vai se transformar em pluviosidade, em chuva, tá? Quando as correntes são mais frias, a umidade local diminui e a pressão atmosférica e umidade passam a ser menores, o que faz com que essa região acabe sugando as massas de ar de outras localidades que passam a sofrer alterações em seus climas, né? Então, ó, diminui a pressão atmosférica e a umidade, ou seja, trazem para ela, né, aquela corrente quente, aquela corrente úmida e provoca chuva em um determinado local, tá? E que seja um pouco mais longe, um pouco mais distante do litoral, perdão, e um pouco mais para dentro do continente, tá? Então essas são as formas que as correntes marítimas influenciam o clima, né? Com a umidade, né? E com o número de chuvas, tá? Número 2, o que são elementos climáticos e quais os elementos climáticos existentes? Lembrando que nós temos elementos climáticos e nós temos também os fatores climáticos, né? São diferentes entre si. Então vamos lá, ó. Os elementos climáticos são as grandezas atmosféricas que podem ser medidas ou instantaneamente mensuradas através de aparelhos, né, pessoal? Termômetro, anemômetro, barômetro, né? São os elementos atmosféricos que variam no tempo e no espaço e que se configuram como atributo básico para se definir o clima da região. Então, o clima da região é diretamente afetado pelos elementos climáticos, tá? Os principais elementos climáticos são radiação, quantidade de radiação solar em um determinado local, temperatura, pressão e umidade. Vamos lá dar uma olhadinha então, ó. Lembrando aqui nós temos elementos climáticos, né? Temperatura, umidade, precipitações, ventos e pressão atmosférica, e os fatores climáticos, altitude, latitude, massa de ar, continentalidade e maritimidade, correntes marítimas e vegetação, que também influenciam o tipo de clima, tá? Então vamos lá. Radiação solar. Nosso planeta ele é em formato geóide, né, arredondado. Então ele vai receber os raios solares, a radiação solar, de forma diferente, né? Então, assim, ó, e por causa também do ângulo de inclinação do Sol em relação à Terra, de aproximadamente 24 graus, né? Então, olha só, gente, nós temos aqui essa região aqui, onde está laranjinha aqui, nós vamos ter aqui a maior influência da radiação solar. A região aqui mais próxima à linha do Equador é a região do planeta que vai receber o maior
índice de radiação solar ao longo do ano. Isso quer dizer o quê, então? Que essa região vai ser mais quente, né? É a região que nós chamamos de região intertropical. Então, por causa da quantidade de raios solares e da distribuição desses raios solares em nosso planeta, por causa do formato arredondado dele, o planeta Terra vai absorver de forma diferente esses raios. Então, quanto mais próximo aqui da linha do Equador, né, nós vamos ter climas mais quentes. E quanto mais nos afastamos da linha do Equador, por exemplo, em direção aos polos, nós teremos uma radiação solar menor, né? Então, nós teremos climas mais frios, tá? Continuando, temperatura, né? A temperatura diz bastante também sobre o tipo de clima, né? A temperatura, ela tem mudança sim, né? Mas quanto menor vai ser a variação de temperatura num lugar, né? Quanto menor é a variação de temperatura, né, mais a gente vai poder dizer sobre aquele clima, né? E caracterizar aquele clima como um determinado tipo de clima. Tá? A pressão atmosférica também, porque influencia tanto na temperatura quanto também na distribuição de ventos e também na distribuição de chuva, tá? A pressão do ar, lembrando que quanto mais próximo do nível do mar, maior é a pressão. E quanto mais alto nós subimos na atmosfera, né, quanto maior a altitude, menor é a pressão, tá? E o fator umidade também, né? Quanto mais úmido um lugar, né, nós temos aí também uma maior capacidade de ter climas mais amenos, tá? Continuando aqui, o que são fatores climáticos e quais os fatores climáticos existentes? Os fatores climáticos são as condições que determinam e interferem nos elementos climáticos, né? Então, os elementos climáticos dizem o que aquele clima é, e os fatores climáticos podem fazer que haja um certo tipo de mudança em uma determinada região por causa desses fatores que nós vamos ver quais são eles a seguir, tá? São eles que ajudam a explicar o porquê de uma região ser quente e úmida e outra ser fria e seca. Por exemplo, os principais fatores climáticos são latitude, altitude, maritimidade e continentalidade, massas de ar, vegetação, correntes marítimas e até mesmo o relevo, tá? Então, todos os fatores climáticos aí, eles podem, por exemplo, eu posso morar num local de clima tropical, mas ter características de outro clima por causa da intervenção de algum desses fatores climáticos, tá? Então, assim, o elemento climático, ele determina qual que é o tipo de clima predominante naquela região, mas os fatores climáticos podem mudar aquele elemento climático e mudar consequentemente, o tipo de clima que vai ter naquele lugar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Maritimidade. O que é a maritimidade? É a proximidade de um lugar com o mar, né? Então vamos ver aqui, ó. São termos que designam, né, maritimidade ou continentalidade, respectivamente, a proximidade de um local do mar ou a sua posição em uma região mais continental, o que interfere diretamente sobre o clima. Isso ocorre porque o solo costuma se aquecer ou se resfriar mais rapidamente do que a água, o que acarreta uma maior amplitude térmica, uma diferença, né, entre a mínima e a máxima de climas, tá? De temperatura, perdão. Ao longo do ano em regiões continentais e o inverso em regiões litorâneas, né? Então, quanto mais próximo, né? Quanto mais próximo do mar, mais quente aquela região será. Quanto mais distante do mar, mais fria aquela região será, tá? Então, qual que é, né, a interferência da maritimidade?
Quanto mais próximo do mar, mais quente será aquela região. Quanto mais distante do mar, né? Aí é o fator continentalidade, né? Quanto mais para dentro do continente aquela região é, mais fria ela será. Quanto mais próxima do mar ela for, maior será a quantidade de chuvas também nessa região. Quanto mais afastada do mar ela é, menor será a quantidade de chuvas ou índice pluviométrico daquela região. Continuando, latitude. O que é latitude em primeiro lugar, né? Latitude é a distância de qualquer ponto na superfície da Terra em relação à linha do Equador, tá? Então vamos ver aqui, ó. Está intrinsecamente ligada às diferenças da radiação solar sobre a Terra, assim como o professor explicou lá no começo. Assim, quanto mais próximo à linha do Equador, baixas latitudes, mais as temperaturas tendem a aumentar. Por outro lado, à medida que nos direcionamos rumo às zonas polares, altas latitudes, menores tendem a ser as temperaturas. Então, quanto mais baixa a latitude, ou seja, menor a diferença dessa região em relação à linha do Equador, mais alta será a temperatura e mais alto será o índice de radiação solar ao longo do ano naquela região. E quanto mais distante da linha do Equador, quanto maior a latitude, menor será a quantidade de raios solares naquele lugar e, consequentemente, será um clima mais frio, tá? Então, a latitude também influencia bastante no clima. Continuando. E não só isso, não só no clima, mas também nas paisagens. Tá bom? Vamos continuar. Altitude. Lembrando também, altitude. Quanto mais alto nós subimos, né, em altitude, em relevo, né, quanto mais alto nós subimos aí na atmosfera, mais frio será aquela temperatura daquela região. Quanto mais próximo do nível do mar, mais quente será aquela região. Então, quando subimos mais na atmosfera, vai caindo a temperatura. Quanto mais próximo do nível do mar, maior será a temperatura, tá, gente? Então, por exemplo, nós podemos pegar aí a capital do Brasil com maior altitude é Curitiba, tá? Então também ela coincide em ser a capital mais fria do Brasil, porque tem uma altitude muito elevada. Quanto mais subimos em altitude, menor será a temperatura. Então vamos lá, ó. Em regiões mais altas, a pressão da atmosfera costuma ser menor, além do fato de a irradiação também ser mais diminuta. Assim, a temperatura costuma ser inferior, o que nos faz concluir que quanto maior a altitude, menores as temperaturas, e quanto mais próximo ao nível do mar, maiores as temperaturas, tá? Pessoal, ficamos por aqui, continuamos com a explicação na próxima aula. Espero que vocês possam ter entendido. Não esqueça de deixar seu like, seu joinha no vídeo. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, sigam o canal e que vocês possam aí estar todos em segurança. Um abraço do professor e até a próxima.